Na minha prática clínica como nutricionista personal diet, atendo muitos idosos, principalmente idosos ativos, onde a nutrição é de extrema importância para auxiliar na promoção de uma longevidade saudável. Porém, podemos nos deparar com alguns casos mais delicados envolvendo doença de Parkinson e até Alzheimer, onde mais uma vez o acompanhamento nutricional é de grande importância. Recentemente atendi uma paciente diagnosticada com Parkinson, trazendo na consulta uma pequena dificuldade na deglutição. Assim já começo a ter atenção nessa fase de seu acompanhamento, sendo muito importante a notificação à equipe que lhe acompanha e ficar atenta, é claro, na necessidade até mesmo de um profissional fonoaudiólogo, por exemplo, frente à presença de uma disfagia, mesmo que pequena. A disfagia é um termo que se refere à dificuldade em deglutir, ao ato de engolir. E esta condição pode levar a um mal-estar pelo paciente e, consequentemente, até a uma desnutrição e desidratação, por não se alimentar e ingerir líquidos corretamente. Olha só. A dificuldade de passagem do bolo alimentar e da faringe para o esôfago, por exemplo, pode levar à entrada de alimentos nas vias respiratórias, podendo levar de falta de ar à pneumonia. E o que fazer para diminuir esse risco de aspiração, dos alimentos, por exemplo? Vamos aqui a algumas orientações. O paciente deve estar sentado da forma mais ereta possível ao comer e, se estiver algum cuidador junto no momento da refeição, ambos devem estar na mesma altura. Oferecer ao paciente uma colher de chá de alimento por vez, sem pressa. Caso o paciente apresente tosse, é necessário aguardar que ele pare, respire, mantenha calma e só depois continue a refeição. Caso seja observado acúmulo de resíduo alimentar, oferecer uma colher vazia para estimular a deglutição com o objetivo de limpar essa cavidade oral. E para modificar esses alimentos, é importante também ter essa alteração do alimento sólido e do alimento líquido, né? E devemos estar atento durante todo esse processo. Assim, preparações com molhos, carnes e legumes mais cozidos, picados, pães macios e sopas cremosas são bem-vindos, sendo esta, minha paciente em questão, orientada inicialmente com uma alimentação um pouco mais cuidadosa. Mas deixo na sequência aqui um exemplo de uma orientação mais geral, envolvendo disfagia e seus cuidados. É muito importante, frente aos graus de disfagia, estarmos preparados para orientar o paciente, orientar o seu cuidador, adequando ao máximo a alimentação. E é justamente sobre essa adequação que deixo neste vídeo um link para você, nutricionista, ter acesso a algumas orientações muito importantes. Chama-se Padronização de Diagrama IDDSI, uma iniciativa internacional de padronização de dietas para disfagia, fundada em 2013, para o desenvolvimento de uma terminologia padronizada internacionalmente, com definições para descrever o que? A textura dos alimentos e a consistência dos líquidos usados nos indivíduos com disfagia. Esses testes têm como objetivo confirmar as características da textura e da consistência de um alimento ou de um líquido, para servir o paciente da forma mais segura possível, lembrando que temos as condutas a serem adotadas para os alimentos sólidos e para os líquidos. Na sequência, deixo o diagrama IDDSI com a definição das texturas através dos testes realizados com alimentos sólidos e líquidos. Bebidas espessas e alimentos mais pastosos, equivalente aos níveis 3 e 4 desse diagrama, podem ser testados avaliando se eles fluem através das fendas e dentes de um garfo e comparando com as descrições detalhadas de cada nível. Para alimentos, temos uma ilustração com visualizações das texturas a partir do nível 4 desse mesmo diagrama. Além disso, temos também, por exemplo, o teste do fluxo por gravidade, onde utiliza-se uma seringa de 10 ml para quantificar a categoria do fluxo. Tudo isso para termos a forma mais segura de oferta aos pacientes com disfagia. É claro que sempre que houver
uma maior dificuldade do paciente para a deglutição, o trabalho em equipe juntamente com um profissional fonoaudiólogo é de extrema importância, onde muitas vezes observa-se a necessidade da utilização de espessantes para o consumo de líquidos, por exemplo. Os espessantes no mercado normalmente apresentam a diluição a ser atingida, mas segue um exemplo de espessantes de líquidos com espessante conforme o que? Os níveis do diagrama IDDSI. Ou, em outras palavras, podemos ter ponto de néctar, que equivale a uma colher de espessante para cada 100 ml de líquido, de mel, 2 colheres de espessante para cada 100 ml de líquido, e de pudim, 3 colheres de espessante para 100 ml de líquido. Enfim, cuidados importantes para o nutricionista estar preparado para atender esses pacientes de maneira mais segura e lhe proporcionar, antes de tudo, o quê? Uma nutrição adequada. Recomendo muito acessar o documento oficial no site do IDDSI. Clique na descrição do vídeo e confira.